John Textor vai recorrer à decisão do DNCG francês que rebaixa o Lyon. Como esse possível rebaixamento afeta o Botafogo na janela de julho que vem por aí. Cicinho aposta no fogão. Vamos ver quais são os outros palpites da equipe do jogo aberto para Botafogo e Palmeiras, oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Bancada do F-Show da ESPN repercute ali debate se o Botafogo terminou a fase de grupos com a setinha para cima ou para baixo e o favoritismo de qual... Vem de quem? Quem é o favorito entre Palmeiras e Botafogo? E a cobertura em tempo real do Botafogo, os bastidores, treinamentos, preparação para o Botafogo e Palmeiras com Sofia Miranda do Globo Esporte. Isso e muito mais agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. Saber as notícias do Botafogo. Botafogo que vai enfrentar o Palmeiras. Na próxima fase já está classificado. Sofia Miranda, conta tudo pra gente. O pessoal tá vaiando aí, pô. Tô aqui em frente ao estádio da Filadélfia. Sábado tem esse jogão, Palmeiras e Botafogo pelas oitavas de final. E o time do Botafogo foi de uma costa a outra dos Estados Unidos. 5 horinhas de viagem. O time chegou ontem aqui na Filadélfia. Hoje pela manhã já fez um treino nas dependências do Philadelphia Eagles, que é um time de futebol americano aqui da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano e atual campeão nacional. O time fez esse treino e olha, uma notícia. Zagueiro Bastos tá cortado da delegação por causa de um problema no joelho esquerdo, vai voltar ao Brasil. Falando agora do time que vai a campo no sábado, temos uma dúvida. Quem vai entrar no lugar do volante Gregory? Gregory está suspenso. Será que o técnico Renato Paiva vai manter o esquema com 3 volantes? Ou será que ele vai com o Marlon e o Alan e aí colocar mais um jogador no setor ofensivo, como o Cuiabano na ponta esquerda, por exemplo? Ou até mesmo o Álvaro Montoro, de 18 anos, joia argentina. Vamos seguir por aqui acompanhando tudo, Escobar. Eu volto com você. Ei, mas só uma coisinha, tá? Eu falei de ter mérito, de tudo. Mas não conta pra ninguém, viu, Prato? Não conta pra ninguém. Conta pra mim. Eu achei que o Botafogo não entrou com a seta pra cima, que é igual do videogame. Não, peraí. Ó, eu não sei que jogo vocês viram, desculpa. Não, mas o Botafogo não foi igualzinho do Paris Saint-Germain o jogo. Claro que não, o jogo é perfeito. O jogo contra o Paris Saint-Germain é um jogo perfeito. Aqui eu só vi comentário muito pra baixo. O Botafogo não classificou no grupo da morte. Não, mas bem. Eu tô exaltando o Botafogo. O Botafogo ganhou do principal. Eu tô exaltando o Botafogo, querido. Você não viu aqui, você tava prestando atenção na história aquele gol dele. no fim e ter perdido o Grego para as oitavas complicou. Claro. Se pegasse o Inter Miami, o Botafogo já estava nas quartas de final, amigão. Claro que complicou. Então você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Meio vazio, complicou agora. Quer ver, Nath? Você vê o pegar o copo meio Palmeiras cheio do ou que o meio Inter vazio? Miami. Eu vejo o copo pela metade. Não, mas que vejo mérito, como ele falei. mérito ou demérito do Botafogo? Não, mérito. Mérito. Classificação. Eu também acho. Assim Quando eu falo como o demérito, Palmeiras também. não dava pra ganhar. Eu acho que a ordem dos fatos... mérito. A ordem dos fatos ela tem que ser a Podia ter seguinte. sido melhor. O Botafogo se classifica no grupo da morte. Exato. Mas tem a pontinha de frustração. O mas, ele é depois. Mas o Botafogo se classificou. Esse é o grande feito. A manchete é... Ele tá frasista. É essa. A frase tem que ser essa. A manchete não é Botafogo é o primeiro brasileiro a perder para europeu. Nananina, não. Não, senhor. Exatamente. Não é o Botafogo se classifica em segundo. Eu não, concordo contigo. O Botafogo se classifica no grupo da morte. Com o Atlético de Madrid extremamente capaz, com uma folha salarial 5 vezes maior do que a folha salarial do Botafogo e contra o campeão da Europa. Pode dormir, Bubu. A verdade faz essas coisas acontecerem. Eu vou começar a cronometrar agora o comentário do Bubu. Quanto tempo? Não, faz o seu agora. Mas eu concordo contigo. Prats, e tem, de fato, muito mérito. Claro que sim. Esperava, eu falei aqui que não brilhante. jogou igual, mas fazer o jogo igual do Paris Saint-Germain... Cara, mas tudo é contexto, amigão. Tudo é contexto. No começo, tudo bem, você assinaria. Botafogo passa em segundo no grupo da morte, assino aqui. Mas você ganha no PSG. Você tá empatando, sendo o primeiro colocado. Vai pegar o Inter Miami, já te coloca praticamente nas quartas de final. Aí você, tudo bem perder? Não. Nada do que eu fiz foi... Então, doeu aquele gol no final, complicou, dificultou o caminho do Botafogo no mata-mata. Ou não, né? Eu acho que complicou, dificultou. Pode passar pelo Palmeiras? Eu não sei. Pode passar. Mas é mais difícil você ganhar do Palmeiras do que do Inter Miami, Era mais amigão. difícil ganhar do PSG do que do Atlético de Madrid. Então, eu acho que era um caminho mais fácil. Futebol imprevisível. E você sabe a história da Chapeuzinho Vermelho? Tinham dois Não, pelo amor de Deus. Tinha o caminho do Lobo Mal e o caminho do bem. Vai contar mais essa história. Vai você. Classificação brilhante do Botafogo. Classificação brilhante do Botafogo. E se a gente parar para pensar até agora nos 6 jogos da dupla Palmeiras e Botafogo, que são os times que vão se enfrentar no sábado, eu acho que assim, a atuação impactante, marcante, foi do Botafogo contra o PSG. O Botafogo foi muito bem para se defender, a proposta foi muito bem executada. O time conseguiu piorar o melhor time do mundo, que é o PSG. Agora, tirando esse jogo, que é um jogo muito especial para o Botafogo e até para a Copa do Mundo até agora, não houve nenhum grande momento. O Palmeiras teve pequenos bons momentos, o Botafogo teve pequenos bons momentos, tirando, repito, a vitória contra o PSG, que é marcante, é especial. Então, para sábado,
É 50-50. É isso que eu quero dizer pra você. Botafogo muito bem contra o PSG, não tão bem contra o Seattle. Ontem pra se classificar, acho que rifou muito a bola em algum momento, classificou. Brilhante classificação, ponto. Palmeiras, primeiro colocado num grupo mais fraco, 15 minutos muito bons contra o Al-Ahly. Ontem a reação de 2-0, estava jogando mal contra o Inter Miami, mas a atuação não foi boa. Porto, muito volume e poucas chances reais criadas. Tá muito parelho pra sábado, Edu. Não vejo ninguém com vantagem pra ganhar, mas não pelo que os times fizeram no Mundial. Essa parte eu discordo. Acho que é 50-50. Mas eu acho que a agenda é muito positiva pro Palmeiras e a agenda é muito negativa pro Botafogo. Não, os dois estão bem. O nível de enfrentamento do Botafogo ele é muito diferente. Mas grande jogo do Botafogo foi o PSG. Um grande jogo. E ontem também fez um bom jogo. Mas posso te falar? Você vai estar aqui. Defensivamente, você disse? Defensivamente fez um bom jogo. O Botafogo ontem conseguiu explorar alguns bons contra-ataques. Eu também acho. Pouco, Celso. Espetacular. Pouco, mas teve. Não fosse uma defesa espetacular do Oblak e uma finalização ruim do Savarino, a gente poderia... Eu acho que se o Botafogo tivesse vencido o jogo ontem, não seria nenhuma coisa... Absurda. Nossa senhora, o que aconteceu aqui? Não é, Nada isso aí inexplicável, mesmo, isso aí. O Botafogo, se a gente for pegar o recorte do Mundial de Clubes, o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. O Botafogo acho que o jogo do PSG faz assim, ó. O grande jogo contra o PSG, o Botafogo tem um bom jogo contra o Atlético de Madrid e o Botafogo tem um primeiro tempo bom contra o Seattle e um segundo tempo ruim. A gente tá falando de um time que foi muito melhor do que um Palmeiras que vai bem contra o Porto, mas, de novo, a vitória, o empate contra o Porto vai ficando pequenininho. A gente tem um Palmeiras contra o Al-Ahly que jogou pouquíssimo e ontem não precisa falar, né? Ontem a gente... Bom, eu vou pro intervalo. O Botafogo ontem claramente estava preocupado em conservar a vantagem que era muito boa que tinha. O Botafogo entrou como líder na última rodada, poderia até perder por 2 gols de diferença, que seria classificado. Agora, o Botafogo, em algum momento ontem, no primeiro e no segundo tempo, o time tinha a bola e queria correr muito com a bola. E ao correr muito com a bola, ficou o jogo do Botafogo devolver a bola e o Atlético de Madrid atacar. O Botafogo devolveu o Atlético de Madrid atacar. E se parar pra pensar, o Botafogo defendeu-se muito bem. Não. Você daria o pênalti? Pênalti. Pra mim é pênalti. O do Gregory. E o Botafogo ontem, como o tempo foi passando, o Botafogo não tinha muita saída da defesa. O Atlético de Madrid também se enrolava pra atacar. Ficou aquele jogo se arrastando, vai aqui, bate de lá, aí sai o gol do Atlético de Madrid. Acho que o Botafogo ontem, a classificação é espetacular, classificou num grupo muito difícil, mas fiquei com a impressão que o Botafogo poderia pelo menos ter pontuado, pelo menos ter empatado. Não era nada de anormal se empatasse ontem, não. E ontem... O Atlético de Madrid foi de quem? Antoine Griezmann. Era mais um dos aposentados pela mesa aqui. Né? Não, ele tava na reserva. Era mesmo. Não sei, mas ele tava bem, o Griezmann. Ele veio do banco. Ele veio do tá jogando banco. bem. Não, O treinador o tirou do time. Cara, se você for numa festa de jogador, você vai achar que pode jogar bola lá, que eles vão ganhar o Brasileirão. Ao gol. Esse Não foi é o assim. gol. Dependendo dos jogadores que você tá falando. Toma, Lept. É Lept aí. Gol do Griezmann, aposentado. Teve uma notícia do Botafogo pior que o resultado. O Gregory. Perdeu o Gregory. Perdeu o Gregory. A maneira de perder, Uma um infantilidade, cartão aos 48 do segundo tempo, uma falta na linha lateral, no campo de ataque. Sem o Gregory, notícia ruim, é pesado o desfalque do Botafogo. E ontem a gente viu um Botafogo que enfrentou quase... Se a gente olhou o resultado, parecia que já estava vencendo, tal, era difícil perder a classificação, mas que teve um certo tempo. Ontem teve mais sorte que justo. É que demorou pra sair esse gol do Atlético de Madrid. Se sai um pouquinho mais cedo, acho que aí a tensão seria maior. O Botafogo resistiu ali da forma que conseguiu, tentou atacar. Confesso a você que eu achei que o jogo fosse ser de uma outra forma, achei que o Botafogo ia tentar ficar um pouco mais com a bola, mas me pareceu muito ansioso. Quando tinha a bola, rifava logo. Quando chegava no ataque, já, ao invés de segurar, trocar passe, fazer o que ele falou, o pêndulo, né? É o pêndulo. Botar pra lá e pra cá e tal, não fez. Então, o Botafogo sofreu mais do que deveria. Faltou um pouquinho mais de controle. Quando tinha a bola, rifava logo, estourava logo. Então, quando tinha que ir pro ataque, errava passes curtos, tinha muita ansiedade para acabar logo o jogo. Mas conseguiu o resultado que era o mais importante de classificação, igual o Palmeiras. Estamos aqui ao vivo com o jogo aberto para todo o Brasil, para a internet. E o grupo B da Copa do Mundo de Clubes está definido. PSG e Botafogo seguem. O PSG vai reencontrar Messi e o Inter Miami. E o Botafogo fará o clássico brasileiro com o Palmeiras. O Botafogo até perdeu por 1-0 para o Atlético de Madrid, mas a classificação ficou na mão. E agora? Quem tem medo do Palmeiras? O torcedor do Botafogo, pelo que a gente conversou aqui na porta do estádio em Los Angeles, não tem medo, não. Estamos vivos na competição, por mérito próprio. Palmeiras a gente conhece bem. Eu acho que é até melhor um clássico brasileiro. Confiante sempre. A gente tem tendo um bom retrospecto aí contra eles nos últimos jogos, Libertadores, Brasileiro. Vamos pra cima. Vamos palpitar pro jogo do Botafogo com o Atlético de Madrid. 2-0 pro Atlético de Madrid. 2-1 pro Botafogo. 1-1, Renata. 2-1, Botafogo. 2-0, Botafogo. 2-2. Eu acredito no 3-0 Atlético de Madrid. Chegou a hora!
Na hora da volta pra cima, é tempo de alegria, sou do preto e branco. Em general vamos comemorar, vestindo manequinho no final do ano. 1-0 pro Atlético de Madrid. Vai passar Botafogo, passa Botafogo. 1-0 pro Atlético de Madrid. 1-0 pro Atlético de Madrid. Gente, não conheço. Não bate bem da cachola, né? Produção traíra, hein? Eu falei aquele 1-0, o Atlético de Madrid constrangida, baixinho, porque quando você diz, parece que é o fim do mundo. Mas classificou, tá ótimo. Estamos aqui nos palpites. Seguinte, agora como ficou esse grupo? Paris Saint-Germain, Botafogo e Atlético de Madrid, todo mundo com 6 pontos. O Seattle Sounders foi o saco de pancada, 0. Só que aí nos critérios, Paris Saint-Germain em primeiro, Botafogo em segundo e a equipe do Simeone eliminada da Copa do Mundo de Clubes. Agora a gente sabe que a imprensa, ela cai em cima. Um time europeu tradicional como o Atlético eliminado, olha... aqui é o Jornal AS. Aí colocaram, não conseguiu e eles não deixaram. Ou seja, fez 1-0, mas não foi suficiente, não é? Pessoal mostrando. O Marca, outro jornal também que é tradicional. O Atlético já estava saindo, não havia necessidade de expulsá-los. Olha, cruéis, hein? E aqui o Olé, choque. Atlético de Madrid está eliminado da Copa do Mundo de Clubes na fase de grupos. Ou seja, isso aqui é uma pequena amostra do que o Botafogo conseguiu fazer, não é? Tem mais aqui um Mundo Deportivo também. Crônica de uma morte anunciada para o Atlético. E tem mais jornal também. O Esporte da Espanha dizendo o seguinte, um Atlético desanimado consegue vitória insuficiente para evitar eliminação. A mídia dando aquela cutucadinha, não é? Uma equipe tão cara, um técnico que é hoje o mais bem pago de todo mundo e não conseguiu classificar o Atlético. E aí eu digo pra vocês, o Botafogo, nessa primeira fase, ele ganhou muitos pontos por vencer o PSG, por mostrar qualidade. E pra quem não acreditava no campeão da Libertadores, ficou esse recado de que o Botafogo lutou, usou o coletivo, foi extremamente disciplinado, compromissado e consegue agora passar para as oitavas de final e enfrenta o Palmeiras. Edu, você já tá preparado? Eu não tô preparada para um jogo dessa magnitude. Quero saber se você já tá, pelo menos, visualizando o que pode acontecer. Não, a gente já tem uma visão já bem ampla, né, Renato? A gente vê que o jogo ontem do Botafogo não fluiu da maneira como a gente esperava. Ele sai de um grupo da morte, fortalecido, muito fortalecido para esse jogo contra o Palmeiras, mas eu acredito que vai ser um jogo bom, porque essas duas equipes já jogaram já no Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi superior aqui, jogando contra o Palmeiras. Agora o Palmeiras tem totais condições também de jogar um futebol melhor, né, do que foi jogado ontem. Então a expectativa é bem grande e é duro que um brasileiro vai sair fora, né, Renato? Mas a gente espera que seja um jogo bom para todo mundo assistir. Secadores, Ronaldo agora. Adivinha quem é? Não adiantou, não. Adivinha quem é? A primeira tentativa foi falha. Agora vocês têm mais uma chance. Mais uma. Não vai ser agora, né, Renato? O Edu falou desse jogo do Brasileirão, realmente foi empate, porém o Botafogo foi superior, teve as principais chances. Outro contexto, Copa do Mundo de Clubes, oitavas de final. É um jogo só, não importa jogar bem e sim se classificar, continuar na competição. Cicinho, você já tem torcida declarada, é isso? Não, imagina. Imagina se eu sou botafoguense desde criancinha. Mas assim, a gente torce Você não é Flamengo? Hã? Você não é Flamengo? Não, Flamengo quando não joga Botafogo. Palmeiras, né? Não é o Botafogo. Mas assim, você tá muito carioca, eu diria. A expectativa é para um grande jogo, né? Na verdade, nós estamos falando aí de um clássico brasileiro e essas duas equipes são as que vêm, né? Estão vindo aí já há alguns anos lutando pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores. Então, assim, são duas grandes equipes. O Botafogo, acredito eu, que sai muito mais fortalecido do que o Palmeiras, né? O Botafogo, apesar de ter perdido o Atlético de Madrid, nesse grupo da morte aí, tirou muitas coisas positivas, então, fez história também contra o Paris Saint-Germain e o Palmeiras não deixou uma grande imagem no último jogo. Mas se tratando de duas equipes brasileiras, a esperança de um grande jogo e nós vamos estar na torcida aí. Raul Gil, você tira o chapéu para o Palmeiras ou para o Botafogo, hein? Também não vale. Vamos Olha, eu vou falar com você. Se teve um time que sofreu,
nessa competição e pegou casca foi o Botafogo. Porque já sai vencendo o PSG. Veja bem o que eu vou falar aqui. Sai vencendo o PSG. E o Atlético de Madrid ainda perde por esse time. Aí veio na disputa aí dos dois times, só marcou, porque o Botafogo só marcou, posicionou, marcou ali. Algumas vezes teve até a chance de matar o jogo ou abrir o placar. Mas é um time que, veja bem, sabe sofrer durante a partida, sabe se posicionar bem. E algumas vezes é letal, está sendo letal, como foi contra o PSG, que o Igor Jesus saiu na cara do gol e guardou. Agora, ontem, saíram também algumas vezes e não mataram o jogo. Então, o jogo que o Palmeiras pegou casca também, mas não deveria, porque estava fácil o jogo pro Palmeiras, hein? Pegou o Master com o Messi e o Soares. Master? O Master de Miami. Era jogo beneficente. Master Miami. Era Abel contra quem? Amigos do Abel contra amigos do Messi. Amigos do Abel contra amigos do Messi. Mundial de clubes, vocês estão vacilando. E o Botafogo tá vindo com a faca nos dentes aí. Abre o olho. E a mamãe Leila, o Marcelão me mandou aqui, o Marcelo Campos, que você conhece muito Marcelão, beijo, Marcelão. Ontem a fralda ficou cheia. Ficou. Né? Aí ele mandou aqui que a mamãe Leila, veja bem, a mamãe Leila quer trazer o jogo pra Barueri. Aí, ó, Marcelão, vai. Não, melhor pro Alias, então, nesse contexto. Bom, o que a gente vai fazer é ficar nos Estados Unidos mesmo. Vamos à paradisíaca Miami. Lá está a nossa Gabi Guimarães. Olha, pertinho do Hard Rock Stadium. Gabi, estamos aqui ainda impressionados. Que jogo duríssimo pro Palmeiras. O Inter Miami resolveu mostrar credenciais. Messi, Suárez, Busquets, todo mundo. Mas o Palmeiras está classificado. Agora já pensa no Botafogo. A primeira missão foi cumprida, né, Gabi? Good morning, girl. Good morning, girl. Um abraço a você, Rê, para todos que estão ligados com a gente. What a crazy game aqui no Hard Rock Stadium, não é? Mais de 60 mil torcedores, um estádio belíssimo. Esses torcedores viram o Palmeiras fazer o pior jogo nesta Copa do Mundo de clubes até aqui. Inclusive, Rê, aqui dentro do estádio tem telões muito grandes pelos quais os torcedores e até os jogadores conseguiam observar os gols de Al-Ahly e Porto. Cada hora saía um gol. E conversando ali com os torcedores, havia até um medo no ar de repente, tudo dar errado, o Porto surpreender e o Palmeiras ficar fora da competição. Mas não foi isso que aconteceu, graças aos critérios de desempate e também a esse empate suado que o Palmeiras conseguiu contra o time do Messi e amigos. Até que esses amigos estão jogando bem, né? O Palmeiras não tem motivos para ficar feliz. O próprio técnico Abel Ferreira admitiu parcela da culpa por esse resultado, pela dificuldade que o time teve e tem ainda preocupações relacionadas ao Murilo. Ele deixou o gramado no primeiro tempo, sentindo dores na coxa direita, precisou ser substituído e o Murilo vai ser reavaliado hoje, longe dessa terra que venta e faz calor, mas na verdade vai acontecer, vai ser avaliado lá em Greensboro, na Carolina do Norte, onde é o QG, a sede do Palmeiras. A gente tá de olho na situação do zagueiro, porque ao contrário do Aníbal Moreno, em que a gente falava, olha, é só um edema na coxa direita, inclusive a tendência é que ele volte sim para o jogo contra o Botafogo pelas oitavas de final. O Murilo não. O Murilo, ao que tudo indica, tem um problema mais sério. A própria imagem que a gente viu aqui, né, ao vivo mesmo, a maneira como ele sai do gramado, indica que o Murilo tem uma situação mais preocupante. Ele vai ser avaliado, mais tarde a equipe da Band também estará em Greensboro para trazer todas as atualizações, mas por hora, vamos relembrar esse jogo em que a gente viu o Messi lamentando o empate do Palmeiras e em que o Verdão sofreu muito, mas conseguiu escrever uma boa história. Terminou na liderança do seu grupo e agora vai encarar o Botafogo nas oitavas de final. Rivalidade Palmeiras e Botafogo, mais uma vez, agora em nível mundial, será colocada à prova. Poderíamos, quem sabe, ter nas oitavas de final os confrontos Botafogo e Inter Miami, Palmeiras e PSG. Nada disso, vai ser um duelo 100% Brasil. Palmeiras e Botafogo se enfrentam na Filadélfia a 1h da tarde. Quem vencer, avança. Se tivermos empate, prorrogação e pênalti. Garantia de um brasileiro nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Olha, nós queríamos passar em primeiro, nós não sabíamos que ia acontecer no outro grupo. Sim, é uma rivalidade, dos últimos 2-3 anos. É uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez ontem, mesmo hoje, fez um bom desempenho contra o Atlético Madrid, portanto, bom que as equipas brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo o mesmo para as outras duas, sinceramente. Não é
a América do Sul contra ninguém. Vai ser um jogo dividido, um jogo disputado entre duas equipas que são rivais e que lutam pelos mesmos objetivos nos últimos 2, 3 anos, e desde que o John Textor pegou no Botafogo e investiu para que o Botafogo chegasse onde chegou. Fica a classificação e eu não tenho a mínima dúvida, mas agora vou mesmo ser incisivo e vou ser irónico. Se o Renato Paiva tem dito, afirmado que íamos passar neste grupo do Brasil, eu ia ser esculachado até à última quinta da casa, à quinta casa, por toda a gente, não é? Agora, obviamente, nós fizemos o que ninguém estava à espera e há que valorizar isso para o adepto e torcedor do Botafogo, tem que estar orgulhoso deste grupo e depois para o futebol brasileiro também. Orgulho e rivalidade a toda a prova. Nos últimos 7 confrontos entre Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras tem só uma vitória. Aquela do Brasileirão de 2023, 4-3 de virada no Rio de Janeiro. Virada que levou o time de Abel ao título da Série A. O Botafogo ganhou 4 confrontos e tivemos ainda 2 empates. O time carioca, inclusive, eliminou o time paulista nas oitavas da Libertadores do ano passado. Nem dá para imaginar o que vem pela frente nesse confronto inédito nos Estados Unidos. Só um vai seguir na competição. Cara, que jogaço que promete. Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Assunto para a semana inteira, né? Eu anuncio, Brasil, que os secadores continuarão ligados, em alta voltagem. Eu conheço bem quem está aqui. Ninguém vai desistir das missões, ninguém vai parar de pensar em certas coisas. O que seria pior para o Palmeiras? Jogar com o Botafogo ou com o Paris Saint-Germain, hein, Everton? Essa jaquetinha faz sombra em BH, hein? Então, Renata, ele... Na verdade, acho que o PSG, num mata-mata, né, seria obviamente muito mais complicado. O que não quer dizer que o Botafogo será uma baba do boi cansado. Não é isso que eu estou dizendo. Ontem o Abel disse uma coisa e é exatamente o que ficou claro para todos nós. Né? Não tinha como o Palmeiras ser pior no segundo tempo do que foi no primeiro. E que bom que ele tem banco, né? Para ele pegar Maurício, Vitor Roque, Paulinho, colocar no jogo e os caras mudarem o jogo. Porque era nítida a possibilidade de queda física, como acontece quase sempre com o Inter Miami, que tem um time, que seus principais jogadores, é que o Messi é um ponto fora da curva, mas seus principais jogadores têm idades mais avançadas e sentem. Num jogo mais movimentado, como foi do segundo tempo, o Inter Miami sentiu. Agora, ontem o primeiro tempo foi de um Palmeiras que poucas vezes eu vi na era Abel Ferreira, que é um time displicente e muito desorganizado defensivamente. E aí passa muito pelo que o Capelanes falou, do espaço que deram no meio campo. E outra coisa, a linha de frente do Palmeiras, se ela não der combate, ela não dificultar a saída de bola do adversário, e se deixar o Messi desfilar, o Messi desfilou em campo, sabe? Parecia que estava no Miami Fashion Week. Sabe, tranquilo, ninguém morde no cara. Estamos aqui no YouTube, ainda vivendo as emoções do empate do Palmeiras com o Inter Miami. Cicinho, você tá quietinho aqui no programa hoje, hein? Aniversariante do dia. Ele que bancou a nossa festa junina aqui. É o mínimo, né? O mínimo, né? Não, você ligou para o Cicinho, mas não tinha que se ofender. Você ligou para o Cicinho. Deixa um recado pra você. Mais um flamenguista do Brasil. A nação rubro-negra está amando o Cicinho. Agora, já pensou? Palmeiras seguindo, Flamengo. Será que teremos algum encontro brasileiro desse tipo? Ou o Botafogo, né? Provavelmente. Corre muito risco. Mas eu não acredito no Palmeiras, não. Também? Não, mas não é questão de clubismo. Você pega, agora todos estavam falando e eu estava analisando. O Palmeiras... Que surpresa. O Palmeiras nessa primeira fase, mesmo contra o Porto, o rendimento do Palmeiras foi bem abaixo. Então o Palmeiras teve 3 jogos para apresentar um futebol convincente. E não foi, enquanto o Botafogo convenceu. Pode ser, nesse mata aí, que a gente veja um Palmeiras diferente. Não acredito que vai ser muito diferente desses 3 jogos. Porque o melhor jogo do Palmeiras foi contra o Porto. Mas também não convenceu 100%. Agora o Botafogo está muito grande nessa competição. E saiu do grupo da morte. Por isso que eu acredito que o Botafogo chega muito mais forte que o Palmeiras. Só que tem aquela história de segunda chance, né, Marco? Às vezes você não aparece tanto assim com o futebol, mas segue na competição. O Palmeiras já conseguiu passar em primeiro. É uma grande coisa. Agora, não jogou. As 3 partidas, o Palmeiras não jogou o que joga aqui, o que a gente está acostumado a ver, a eficiência do time, a marcação, o Abel.
O Palmeiras precisa se reconstruir. Mas como em campeonatos desse nível, o que vale é o jogo em si, o mata, né? Até agora a classificação. Agora vem quem pode mais. E um jogo pode acontecer de tudo, né? Bora, voltamos. E quem pode mais, Leila ou Textor? Quero falar do Botafogo, num grupo dificílimo, classificado e valorizado. Ali, por favor, tá bem, hein, na Copa do Mundo. Uma equipa top da Europa e, portanto, acaba por não ser o jogo que nós queríamos em termos de resultado e, na segunda parte, aquilo que não queríamos em termos de performance. Na primeira, sim, fica a classificação e eu não tenho a mínima dúvida, mas agora vou mesmo ser incisivo e vou ser irónico. Se o Renato Paiva tem dito, afirmado que íamos passar neste grupo no Brasil, eu ia ser esculachado até à última quinta da casa, à quinta casa, por toda a gente, não é? Agora, obviamente, nós fizemos o que ninguém estava à espera e há que valorizar isso para o adepto e torcedor do Botafogo, que tem que estar orgulhoso deste grupo e depois para o futebol brasileiro também. Edu Draceno, o que mais preocupa você em relação ao Botafogo? Renata, é um Botafogo hoje fortalecido com moral, né? Saindo do grupo da morte e saindo de uma forma convincente. E eu acredito que vai ser um bom jogo. Acho que o Botafogo já mostrou credenciais que qualquer time que jogar contra ele vai ter que correr e lutar muito. Porque a gente viu aí a marcação, o Renato Paiva acertou o meio de campo do Botafogo, colocando os 3 volantes ali. Então acho que o Palmeiras vai ter que lutar e colocar os pés no chão agora e esquecer, entre aspas, o que passou contra o Inter de Miami, porque tirar as lições do que não fazer, né, em um jogo de mata, para que o Palmeiras possa passar para a próxima fase. Às vezes, uma derrota também vale, né, Capelanes? Ontem perdeu por 1-0, mas conseguiu a classificação. E agora é um enfrentamento que é comum aqui no futebol brasileiro. Palmeiras e Botafogo, porém, é caminho para a Copa do Mundo de Clubes. E cresceu a rivalidade fora de campo também, né? Tia Leila, John Textor, jogadores também trocaram provocações, a piscadinha do Marlon Freitas, até hoje o torcedor lembra, as eliminações do Botafogo na temporada passada em cima do Palmeiras. Sem querer pautar a nossa produção, que é maravilhosa, mas se a gente fizer ao longo da semana o pau a pau aqui, o tete a tete, que nem fizemos ontem, me arrisco a dizer que no individual o Palmeiras vence. Mas eu faço uma pergunta para quem está assistindo. Quem compete mais? Quem tem mais fome? Quem tem mais sede? Me parece até aqui o Botafogo coletivamente, talvez até defensivamente falando, mais ajustado que esse Palmeiras. Tem favorito? Vou ficar em cima do muro? Não. Se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro, que não é muito, eu diria que o Botafogo passa para a próxima fase, apesar da torcida pro Palmeiras aqui. Convenceu você, Ronaldo? De jeito nenhum, você é um cara de madeira, rapaz. Como cara de madeira? Que negocinho que fica falando que eu vou torcer pra um, mas eu gosto do outro. Que isso, velho? Qual o problema, velho? Você tem que ser Você torce pro Corinthians ganhar e nunca ganha, velho. E tá aí até hoje, velho. Não pode ter curva, velho. Ou você tá do lado ou você tá do outro, velho. Você aprenda, seu E você cavalo. tá aqui em qual lado? Você que não tem curva, você tá do lado do Palmeiras ou Botafogo? Eu não vou nem falar nada, né, baby? Porque vai dar Botafogo na cabeça, bicho. Botafogo na cabeça. É assim que tem que ser, velho. Assume. Não fica aqui, eu vou lá e vou aqui. Eu vou lá, mas eu vou aqui. O que vai dar pro Baby? Você tá parecendo uma rotatória, meu Deus. Segue seu rumo, seu cavalo. O que vai dar pro Baby? Na cabeça, vai dar Botafogo, meu Deus. Everton Guimarães, pra você quem é favorito? Palmeiras ou Botafogo? Pergunta bem simples. Quero ver esse aí também. Palmeiras, Renata. Palmeiras. Resposta bem simples. Palmeiras. Olha o Everton, Sgarbi. Você, quem é o favorito? Não, mas o Everton pra acertar tá difícil também. O ano do Palmeiras no modo geral é melhor que o do Botafogo. O Palmeiras antes desse Mundial vinha convencendo bastante, tudo. No Mundial, o Botafogo me convence muito mais. Copa do Mundo de Clubes, né? Convence muito mais que o Palmeiras. Então, na minha opinião, vai dar Botafogo com o gol do Igor Jesus. Tá, então eu faço uma pergunta pra você. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain por 1-0. Se eles se enfrentarem de novo, ele ganha outra vez? Não, que você tá falando que está convencido. Eu vou dar chance. Apesar da derrota ontem, o Botafogo fez uma boa partida. Seria só numa final, viu? Agora, pra eles se enfrentarem PSG e Botafogo, só numa final. É que o PSG deu uma subestimada também ali no Botafogo naquela partida. Né? Deu uma subestimada. E viu que o Botafogo não é bobo. Ontem foi com o time muito mais titular diante do Seattle Sounders do que contra o Botafogo. É verdade, total. Falando em Sgarbi, eu lembrei de uma coisa. Lucas Herrera. Eu não queria estar falando disso aqui. Vou virar aqui para 2. Eu não queria estar falando disso aqui. Eu queria estar falando que o Botafogo pega o Palmeiras sábado e etc. Mas isso acaba refletindo no Botafogo porque o torcedor fica preocupado. João Textor vendeu o Crystal Palace. Teve lá seus problemas, vendeu. João Textor está fazendo agora, recentemente, um bom trabalho no Botafogo, né? No ano passado. Esse ano ainda não ganhou nada, então está ainda como 23.
Um ano promissor, mas que não ganhou nada. Pelo contrário. Primeira metade do ano, o Botafogo passou vergonha. Vergonha. E agora tá indo muito bem. O Lyon, que é um time super tradicional, que vários brasileiros jogaram, o Juninho Pernambucano tem 6 campeonatos franceses, Fred foi campeão francês lá, o Lyon é um time gigante. Terminou na 6ª colocação, tá tudo bem, tem ano que Flamengo, Botafogo e Fluminense não terminam ali nos 2 primeiros. O Lyon, meu povo, foi rebaixado do campeonato francês. O Lyon foi rebaixado por conta do fair play financeiro. Bota na tela, Ferinha. Rebaixado para segundo. O torcedor do Lyon tá fulo da vida, não quer ver o John Textor pintado de ouro, tá aí na tela. No âmbito da revisão de situação dos clubes para a época desportiva de 25-26, a Comissão de Controle dos Clubes Profissionais tomou as seguintes decisões em aplicações do artigo 11º do regulamento, a IDN, CG lá, coisa deles. Olympique Lyonnais, que é o Lyon, rebaixado para a 2ª divisão. E aí deixa eu explicar para vocês o que é fair play financeiro. Fair play financeiro não tem nada a ver com, um ganha mais, outro ganha menos. O Flávio Amêndola vai explicar melhor. Mas, basicamente, os países que têm isso, você não pode gastar mais do que você arrecada. Que é o que está acontecendo também no Botafogo. Só que no Brasil não tem isso. Então não tem do que reclamar. Está no regulamento brasileiro, é permitido. Se você gasta mais do que você ganha, do teu salário tu vai pro cheque especial, vai se arrebentar. O cheque especial acaba com a vida da gente. Mas no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, pode. O problema é a hora que essa lei mudar. E se ela mudar, aí o Botafogo vai ter problema, como outros clubes também. Flávio Amêndola. Ô, GV, você foi, acho que, extremamente didático, né? O fair play financeiro, ele basicamente é isso. É você gastar de acordo com o que você tem na sua receita. E pelo que a gente tem visto lá na França, esse episódio ele já vem acontecendo já há algum tempo. Não é de hoje. E até é bom a gente lembrar também ao nosso telespectador que lá a temporada europeia ela começa no meio do ano e termina no meio do ano. Então isso já vem desde o início da última temporada, ou seja, desde o meio do ano passado. O John Textor ele foi alertado sobre isso, mas ele, de acordo com o que ele falou na época, ele conseguiria fazer com que isso não acontecesse. Não à toa o Lyon conseguiu ainda se classificar para uma competição europeia, porque o 6º lugar colocaria o Lyon na Europa League. Mas daquilo que o John Textor falou, de vender uma parte do Crystal Palace, de abrir o capital para a Bolsa de Valores e para vender jogadores, o que seria, de acordo com o John Textor, suficiente para que o Lyon pudesse se manter na primeira divisão e pudesse, inclusive, contratar jogadores, isso não aconteceu. De acordo com essa direção, dá para dizer assim, que comanda o futebol lá na França, isso não foi suficiente. E o John Textor vendeu agora, essa semana, a parte dele do Crystal Palace, 45%. Ele ainda não abriu o capital da Eagle para os Estados Unidos, que ele, de acordo com ele, era o que ele faria. Então tudo isso influenciou para que o Lyon fosse rebaixado, fosse decretado esse rebaixamento do Lyon. O John Textor informou, através de uma nota oficial do Lyon, de que vai recorrer dessa decisão. Mas, GV, pelo que a gente vê aí no futebol mundial, não vai ter volta, não. Se acontecer uma reviravolta, vai ser algo assim inédito no futebol, porque para chegar a esse ponto, as coisas realmente estavam bem sérias. E é bom a gente lembrar, o Lyon, ele estava no transfer ban da FIFA, que é quando você não pode contratar jogadores. Então, isso também influenciou para que esse rebaixamento fosse decretado para o Lyon. Então, agora vamos ver o que o John Textor vai fazer, mas isso certamente influencia no Botafogo, aqui nessa janela de transferência que a gente vai ter no meio do ano. Vamos ver qual vai ser a resposta do John Textor nesse sentido, porque o Botafogo também precisa de reforços para a sequência da temporada, né? Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link para você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.